A CBF já confirmou que o time vai amanhã todo reserva, todo reserva, só que ainda tinham algumas dúvidas. E aí na escalação que eu mandei para o diretor aí, tinha, não sei se vai ter como dar zoom, né? Mas eu vou falando aqui. A escalação que o GE deu, e mais uma vez a gente confia bastante, né, na credibilidade de todos eles. Pessoal, vamos deixando os comentários aí, vamos participando da live. Já já eu vou ler os comentários que tiver para a gente ir participando, todo mundo debatendo aqui. Mas o time, segundo o GE, vem a campo com Ederson no gol, Daniel Alves lateral direita e capitão. Aí tem Militão e Bremer e o Alex Telles. E a gente não sabe como está o Alexandro, teremos Alex Telles possivelmente nas oitavas de final também. E aí tem o Fabinho no lugar do Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrigo, Antony, Martinelli e Jesus. Porém, a notícia que saiu hoje, depois do último treino, é que sim, Jesus tinha vencido a disputa com o Pedro, mas que o Fred tinha recuperado a vaga do Bruno Guimarães. Ô, Matheus, comenta aí sobre essa possibilidade de Fred ao invés de Bruno Guimarães. Tite tá de brincadeira também, né? Na oportunidade Velho, de dar tempo ao menino é brincadeira, né? pô, no jogo que ele bota os reservas, pô, ele quer botar Fred, sendo que Fred seria teoricamente o titular antes do primeiro jogo da Copa, ele mudou ali a formação, mas no segundo jogo Fred já foi titular, deixa Bruno jogar, pô. Pô, não é possível, tá, velho, todo mundo pede o cara como titular, no time titular. Aí chega no time reserva, deixa o cara no banco. Pô, não deixa o cara, a gente quer ver ele jogar mais, ele entrou muito bem contra a Suíça, quando ele entrou no jogo, quem foi com o Antony, se eu não me engano, não vou lembrar quem foi mais que entrou muito bem no jogo e mudou a cara da partida, e o Brasil acabou fazendo um gol ali depois. Rodrigo, isso, obrigado. Rodrigo, então, pô, coloca o cara pra jogar, pô. E assim, falando sobre o restante do time, já pra falar sobre o restante, ô, Não, manda não, bala, manda bala. falando sobre o restante do time, eu acho que é isso mesmo, né? Eu vi muita gente falando que queria Pedro na vaga de titular. Acho que pelo critério que a gente vinha adotando, né? Pelo bom senso, né? Nada levaria a crer que Pedro seria titular. Pessoalmente, eu também queria ver Pedro na seleção com mais minutos. É um cara que a gente acompanha mais de perto aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, né? Foi o rei da América agora no título do flamenguista na Libertadores. Mas eu acho que seria Gabriel Jesus mesmo, que vem jogando muito bem no Arsenal também, né? Não vem fazendo uma temporada que se jogue fora. Vem fazendo uma temporada ótima. Talvez a melhor temporada dele na Europa, né? Desde que chegou ao Manchester City. Então, assim, ele joga mais no alto nível do que Pedro, né? Eu acho que eventualmente, invariavelmente, na verdade, essa é a palavra que eu ia usar. Invariavelmente, eu acho que Pedro vai entrar ali no segundo tempo. Vai. A não ser que aconteça uma catástrofe, né? Que Camarões bote 2-0 ali, aí tem que botar Richarlison e tal. Mas eu acho que se tudo correr como a gente imagina, acho que Pedro entra. E vamos ver, né, se ele consegue impor o ritmo de alto nível. Futebol sul-americano, aí eu vou ter que concordar com o Mbappé, né? De clubes, não tá no mais alto nível se comparar com o que o cara tá jogando na Premier League, com o Manchester City, com o Liverpool, com o Tottenham, com o United, enfim. Eu acho que é isso mesmo. Tirando a possibilidade de Fred entrar, eu acho que o time tem que ser esse mesmo. É, eu acho que aí o Tite está sendo coerente, né? Se o Jesus entra nos dois primeiros jogos, então quando você tem a oportunidade de colocá-lo como titular, acho que é ele mesmo, até por essa questão de competitividade, que infelizmente é uma realidade para a gente. Pedro é um grandíssimo jogador, foi o rei da América com bastante justiça, mas óbvio que o nível de competitividade é diferente. Mas eu tenho certeza que ele vai entrar, que ele inclusive tem a oportunidade de jogar até a segunda etapa toda, né? Joga os 45 minutos mais acréscimos, possa também entrar, mas realmente o nível de competitividade deixa a desejar. Ah, você está sendo incoerente então com a questão do Fred estar na frente do Bruno Guimarães. Beleza. Só que Fred foi titular no último jogo, com a ausência de Neymar, ele já foi titular, já teve a oportunidade dele como titular e não segurou a vaga. Ele já teve a oportunidade. Se ele não tivesse tido, aí eu defenderia aqui, olha, eu prefiro Bruno Guimarães,
mas Fred titular porque está à frente hoje na cabeça de Tite. Agora, depois que ele tem a oportunidade, não. Eu acho até que o jogo contra a Suíça, quando o Brasil começa a alçar muitas bolas na área, era jogo para o Pedro. Tem uma estatura maior e tudo mais, tem essa qualidade técnica até de fazer muitos gols de cabeça e de peito, inclusive. É um grande jogador, só que o Jesus ainda está na frente, por tudo que fez. Aí a gente vem para outra parte, Rafa, que eu te pergunto agora. Jesus, infelizmente, tem o fantasma de não ter marcado na Copa de 2018 e de agora também entrou nos dois jogos e dificilmente finalizou alguma vez. Eu, particularmente, não me lembro. Pesa também essa questão do Gabriel Jesus ainda não ter ido bem em Copas do Mundo, ou ele realmente deveria ser o titular e o Pedro entrar no decorrer da partida? Eu acho que o Tite está sendo coerente em colocar o Gabriel Jesus, até porque, se eu não me engano, na coletiva ele chegou a citar, né, o entrosamento do Jesus com o Martinelli, que vem do clube. E se você parar para analisar, o trio de ataque está bem parecido com o do Arsenal, né? Porque você pega o Antony ali, que tem as características parecidas com o do Saka. Então você meio que tenta utilizar disso para um time que talvez não tenha tanto entrosamento, né? Você pega um ataque ali que já tem um certo entrosamento. Então eu acho que foi uma boa escolha. O Jesus, ele não foi tão. Eu não acho que ele tenha sido péssimo na outra Copa, apesar de não ter feito gol, mas não foi bem, como ele vinha sendo no ciclo, né? Quando o Tite assumiu. E agora chega no seu melhor momento da carreira, entrou razoavelmente bem contra a Sérvia e contra a Suíça entrou muito bem. Acho que contra a Suíça ele tem uma chance, ele chuta e o zagueiro trava, se não me engano. O cara dá o carrinho e corta a bola. Mas ele entra bem, ele um domínio excepcional que ele depois toca por Vinícius Júnior. Eu acho que ele é o jogo para ele tirar esse fantasma, né? Pra ele fazer esse gol e tirar o peso. Acho que o Tite também está pensando nisso, porque se ele conseguir tirar esse peso vai ser bem importante. E só queria falar uma coisa sobre o meio de campo, Fred e Bruno, que eu fiquei com uma certa dúvida. Tu falou, né, que o Fred ganhou a vaga nesse treino. Só que eu fico me perguntando, o time é reserva, será que o Bruno não ganhou a vaga nesse treino? E o Fred perdeu a vaga de vez? Aí vai saber de Tite, né? Aí Mas, bugou a cabeça aqui mas agora, bugou tudo. Tite pensar assim, não, mas esse é o time reserva, então Fred é o reserva, então Fred que vai jogar. Aí chega na semana que vem, Neymar volta e Bruno não joga de novo. Então, assim, mais óbvio que ele tem que ter a oportunidade, como o Gabriel Jesus vai ter agora. Você pontuou muito bem, Rafa. Tem essa questão do entrosamento que ajuda demais. E Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli se entendem muito bem. E o Antony é muito parecido, né, com o estilo de futebol jogado pelo Saka. E eu tô com você nessa. Eu não acho que o Jesus foi mal. Acho que, óbvio, do que se espera de um camisa 9, né? A 9 é uma das camisas mais importantes aí da seleção brasileira e do futebol mundial. E ele não marcar gols realmente fica marcado por isso. Mas eu acho que foi até um pouco mais de culpa do Tite, que o colocava como assistente de lateral em 2018. Aí realmente dificulta, né? Pegar o cara e jogar como quase um lateral direito ali, realmente dificultou para ele. Na minha opinião, eu gosto bastante do Richarlison, mas eu acho que dos três, Gabriel Jesus, inclusive, é o melhor. Pelo que eu acompanho de futebol, dos três, não em Copas do Mundo, do futebol em geral, carreira, eu acho o Gabriel Jesus melhor que os outros dois. Pedro pode vir a ser, o Richarlison pode vir a ser, mas até hoje eu acho o Gabriel Jesus um melhor jogador do que os outros dois. Mas óbvio, o momento é todo do Richarlison, Gabriel Jesus vai ter a oportunidade dele e depois o Pedro vai ter também. Isso aí eu acho totalmente coerente, diferente do Fred, que já teve como titular e não foi bem. Ô, Matheus, olhando esse time, tem alguém que pode acabar roubando uma vaga aí para as oitavas de final? Rapaz, boa pergunta, viu? Porque a gente não sabe se o Neymar volta, né? Você fala bastante do Antony, né, por exemplo. Vai começar jogando É, dessa vez. eu acho que vai ser um teste importante para Anthony aí. Um teste importante para Anthony. Eu só queria falar sobre o que você estava falando antes, rapidamente aqui, sobre Gabriel Jesus. Eu acho que Copa do Mundo tem que ter um certo pragmatismo.
não falo pragmatismo na maneira de jogar, mas no pragmatismo nas escolhas. O que aconteceu com a Argentina, por exemplo? Trazer esse exemplo da Argentina que jogou o seu melhor jogo nesse último jogo aí contra a Polônia. Todo mundo vinha falando que Enzo Fernandes tinha que entrar em campo e eu defendia também que Lautaro tinha que ir para o banco para Álvares entrar. Scaloni não colocava porque os caras não foram titulares no ciclo, mas iam pedindo passagem. O que acontece? Enzo já tinha feito gol no último jogo, né? No jogo anterior, contra o México, um golaço, Isso, inclusive. isso. No segundo jogo, o Álvares entra, passe de Enzo para Álvares. Então a Argentina jogou muito melhor, deu muito mais opções. Lautaro entrou no segundo tempo, perdeu um gol de cara feio, velho. E aquela velha máxima, né, Matheus? Que futebol é momento e isso vai muito pela Copa, né? Que são 7 Exato. jogos. E assim, o futebol, o momento na carreira de Gabriel Jesus é melhor do que o de Richarlison, que não é titular absoluto no Tottenham. Tem Harry Kane, que, pô, é o dono do time. Mas o cara entra na Copa, na estreia, me faz 2 gols, tem muito o que fazer, né? A não ser que ele, nos próximos jogos aí, ele não faça absolutamente nada, né? Mas o E momento é aí, todo dele. todo. Acho que realmente tem que ser ele o titular. Embora eu tenha falado já na primeira live, antes da Copa, que eu preferia Jesus, né? A gente estava discutindo aqui sobre as escalações. Eu preferia Jesus. Então, eu não posso ser incoerente comigo mesmo. Mas eu queria ver Pedro também, como eu falei aqui agora há pouco. Mas eu achei que esse time reserva, eu acho realmente que só Antony aí pode ganhar a vaga. Eu acho que eu vou ficar atento ao jogo dele, porque hoje no time titular quem menos vem jogando é Rafinha, que também é um cara que eu acho muito bom jogador, mas Antony. Só que o Antony também não entrou assim, né? Não demonstrou tanta coisa. A gente pode ver Martinelli também, né? Martinelli talvez aí joga pela esquerda, talvez possa surgir como um nome aí que a gente colocava como. Você até queria colocar Martinelli, né? Como uma das revelações, Gabriel. Eu até falei, pô, acho que Martinelli não vai ser revelação porque ele não vai nem entrar direito. Imagina, daqui a pouco ele joga bem aí e consegue a vaga, até jogando pelo lado direito. A gente tem que ver se realmente ele consegue. Nunca se sabe, né? Ele entrou muito bem contra a Suíça. Dos que entraram em campo, ele e Rodrigo. Não, Bruno Guimarães foi bem também. Dos que entraram com menos tempo, menos minutagem, né? Ele Ele, entrou bem. ele jogou no primeiro jogo. Contra a Jogou Suíça ele também? não jogou, não. Ele não jogou Então no foi isso. segundo jogo, não. Então foi o contrário, foi o contrário. Teve um jogo Aí que ele ele entrou já entrou no muito bem. finalzinho. Entrou Entrou muito bem. bem. Então, assim, é o cara que de repente possa ganhar até mais espaço, né? Assim como o Mas Rodrigo eu. furou fila, ele pode furar também, porque realmente ele tá Exato, jogando demais no Arsenal. Gente, o Arsenal é líder da Premier League e ele é fundamental lá. Martinelli exatamente. tá jogando demais. E no campeonato mais concorrido de clubes do mundo, né? Então, assim, a gente não sabe. Mas eu tenho curiosidade e espero que dê tempo da gente ver Pedro e Everton Ribeiro em campo, né? Porque, assim, eu acho que, pô, a Copa do Mundo, além da competitividade, além disso tudo, é um momento de realização de sonhos, né, velho? Pô, se o jogo tiver ali, de repente um 2-0 fácil, bota o Everton Ribeiro para jogar, bota o Everton no gol também, no gol para jogar também. Como diz Roger Flores, né? Everton Ribeiro é do nível de Bernardo Silva, pô. Não bota Aí o é cara. bizarro. Aí é bizarro. Ó, eu até acho que o Pedro joga muito e tem que jogar mais. Mais, digo, de mais tempo. Everton Ribeiro eu já discordo, mas entendo. O Brasil estiver vencendo, são 5 substituições, colocar para jogar uns 5 minutos ali, acho que é válido. Depois ele entra, dá assistência, faz gol, enfim, queima minha língua. Mas eu acho que realmente está um pouco abaixo dos demais, pelo nível de competitividade. Mas o Rafa, amanhã a gente vai ver o nosso querido Daniel Alves como capitão. Hoje ele já deu entrevista coletiva, né? Deu a cara para bater. Falou, é isso mesmo, sempre tem um para pegar no pé, dessa vez sou eu. E aí, o que é que você está esperando de Daniel Alves para esse jogo contra Camarões? Pai, na verdade, minha expectativa pro vovô do Hexa é baixíssima, viu? Mas eu espero que ele não surpreenda, né? E jogue bem. Se ele não falhar, pra mim, eu já tô feliz. Se ele fizer um jogo ok, eu já tô feliz. Porque não é nem dizendo que, tipo, Daniel Alves é ruim, ele vai falhar. Não é isso. É porque o cara tá muito tempo sem jogar. Querendo ou não, a idade pesa. Então, isso tudo preocupa, né? Mas eu espero que corra tudo bem. E ele também não pode jogar muito, né? Porque se jogar muito ele ganhar a vaga e a chance de fazer merda
quando tiver valendo. Então, um jogo ok, tá de bom tamanho. Ele que falou, né, que se precisar ele vai só tocar tantão, então tá suave também. Esse vai ser o cara do pandeiro. Realmente, né? Eu acho até que ele vai ter um suporte muito grande ali com o Fabinho, né? Que inicia a carreira como lateral direito e hoje é um dos melhores volantes do mundo. Já foi até mais, mas ainda segue em alto nível. Então ele vai ter um suporte ali com o Fabinho. Cara, apesar de alguns times terem perdido os seus jogos, enfim, tropeçaram e colocaram, né, jogadores, time misto ou time reserva, eu gosto do que o Tite está fazendo por alguns motivos. Você dá ritmo de jogo a esses jogadores que podem ser fundamentais, entrando no segundo tempo e tudo mais. Você poupa os demais titulares de se lesionarem, de tomar cartão, de acabar ali, até a questão também de condicionamento físico, porque são 3 jogos, são 3 dias a cada jogo, né? É um jogo a cada 3 dias, então realmente é o momento e o Brasil tem elenco para chegar e vencer Camarões, que até me surpreendeu. Foi bem contra a Suíça, acaba perdendo por 1-0 e depois faz um jogo maluco, um jogo bem divertido contra a Sérvia. Tem chances, inclusive, de se classificar, mas deve acabar sendo eliminado provavelmente. Mas eu gosto dessa ideia do Tite de lançar os reservas. Você concorda, Matheus? E sua projeção para o jogo de amanhã? Eu acho que na última live eu tinha até discordado, mas depois eu pensei. Eu acho que de repente ele poderia lançar um time misto em vez de um time reserva, né? Porque, assim, tá garantido, tá classificado, mas ainda não tá em primeiro, né, pô? Não tá em primeiro, ainda tem chances aí de ser segundo colocado e tal. E, e aí, se você passa em segundo, você pega aquela chavezinha chata, né, do outro lado, pô. Com Inglaterra, com França, com Portugal, com Espanha. Então, assim, tem que tomar todo cuidado. Eu iria com um time misto, para me precaver. Mas eu acho que é importante também dar uma rodagem além, construir alternativas, né? Poupar alguns jogadores e tal. Sendo que a gente já tem 3 desfalques aí, né? 3 machucados: Danilo, Alexandro e Neymar. Então eu acho que, assim, poderia de repente entrar com um time misto ali, ver alguns jogadores que seriam algumas possíveis ausências que seriam um pouco mais, como eu posso falar, mais complicadas de serem substituídas. Mas já que vai com o time de reserva, né, bora ver aí como é que esses caras se saem, quais são as alternativas que esses jogadores que vão entrar podem construir. E eu tô muito curioso para ver Daniel Alves. Já falei isso na última live e quero ver mesmo agora, porque é a convocação mais injustificável até agora do Brasil, né? E realmente, quando Danilo se machuca, na segunda rodada, entra Militão. Por mais que falem, já jogou de lateral no São Paulo, às vezes joga no Real Madrid dessa maneira, mas não é um lateral. É um lateral, não é o ideal. Embora a gente tenha no futebol moderno jogadores que são não improvisados, mas que jogam em diferentes posições, né? Guardiola faz muito isso no City, eu acho que é o cara que mais faz isso. Mas não foi por Só conta pede para disso, não, Diniz. só pede para Diniz, mas assim, o Diniz faz isso porque ele vê alternativas. O caso de Militão não foi alternativa, foi falta de confiança em Daniel Alves. Não tem outra explicação. Ó, e amanhã a tendência é que seja até um jogo mais divertido assim do Brasil, porque pegamos Sérvia e Suíça completamente retrancadas, basicamente. Camarões, óbvio, não vai se defender, porque o Brasil é superior, mas precisa vencer. E é o último jogo da Copa para eles, provavelmente. Então a tendência é que realmente seja um jogo mais animado, mais divertido, que os jogadores aí que serão titulares, né, pela primeira vez, em sua maioria, possam desfrutar desse momento de Copa do Mundo. Seu palpite e projeção para Brasil e Camarões, Rafa? Acho que é isso, acho que vai ser um jogo bastante divertido mesmo. Camarões vai por tudo ou nada, né, velho? Pô, só a vitória importa, ainda tem que torcer por um empate no outro jogo. Então, vai ser um jogo legal. Tô esperando um jogo legal, tô curioso para ver esse time reserva do Brasil. E, rapaz, eu não queria que o Brasil tomasse esse gol, não.
por essa marca, mas eu acho que Camarões vai aprontar um golzinho aí, viu? Eu vou de 2-1. E placar um pouco mais apertado, 2-1 para a Rafa. Ô, Matheus, bem lembrado aqui pelo Bianco, só não pode o Brasil fazer igual a França fez, né? Colocou o time todo reserva, como a gente falou no início. Depois foram colocar lá a cavalaria, né? Mas não deu tempo. Perdeu de 1-0, então se vai colocar. Obviamente os caras vão entrar, né? 2 ou 3 vão entrar, são 5 substituições, alguns vão jogar também. Mas a ideia da comissão é realmente poder utilizar ao máximo esse time reserva, né? Seu palpite para Brasil e Camarões. O, o negócio da França aqui foi com requinte de crueldade, né? Porra, a França fez um gol, o juiz apitou o jogo, acabou 1-1, e aí não, volta. O VAR anulou. Mas assim, até fui olhar no bolão aqui quanto eu apostei, que tinha esquecido. Botei 2-0. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto, até porque Camarões precisa classificar, né? Não vai entrar retrancado. Vida ou morte. Ou ganha ou vai pra casa. Então não tem muito a perder. Ou perde e é eliminada. Perder de 1, perder de 1000, ou vai pra cima. Então acho que vai ser um jogo um pouquinho mais aberto. Com o time B do Brasil. Eu aposto no 2-0, mas acho que vai ser um jogo mais divertido, mais aberto e até mais leve, né? O Brasil está classificado, obviamente que quando tem aquela pressão de você se classificar e tal, primeiro jogo, no segundo, você entra mais ali, mais atento e tal. Acho que desse aí vai ser um pouco mais leve. 2-0, Brasil. Por todos esses fatores aí que vocês falaram, eu vou mais num placar. Eu aposto em uma vitória brasileira aí por 4-1. 4-1, ainda vai ter uma defesa ali que tem Daniel Alves e Alex Telles são mais ofensivos. Bremer e Militão são ótimos jogadores, mas não tem um entrosamento. Vai ser um 4-1 Brasil aí, tá? Tá tudo certo, é festa para chegar bem. Encerrando esse assunto sobre o Brasil,